Olá, conforme já anunciado antes, nós estamos aqui no primeiro episódio, na primeira abordagem do novo programa da TGI no YouTube, TGI Consultoria no YouTube, que se chama Cidadania Urbana. E para tratar desse tema como primeira abordagem, eu coloco uma questão. Será que a caminhada pode vir a ser uma forma de costura de um território? Essa é a questão que eu coloco e já posso responder que sim. A caminhada é uma forma de recostura do território. E um exemplo disso, um exemplo bem emblemático disso, são as caminhadas domingueiras, que eu tenho a satisfação de coordenar e de guiar. E como exemplo de uma caminhada na forma de recostura, eu já posso dar aqui da última vez que fizemos essa caminhada, que foi pelo território do bairro de São José, no centro do Recife. Então, iniciamos a caminhada do Pátio de São Pedro, que teoricamente é o início do bairro de São José, e seguimos por um percurso de cerca de 5 quilômetros, fazendo justamente a recostura desse território. Mais de 100 pessoas, passando por pontos importantes do território, porque o Recife tem essa característica de ser uma espécie de cidade patrimônio, não só do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, mas ser por ser a capital mais antiga do Brasil, ela comporta e comportou durante a sua história, dentro do seu território, uma diversidade de fatos e acontecimentos que a fazem uma das mais densas do ponto de vista histórico e cultural do país, com certeza. Então nós tivemos a oportunidade de passar por diversos desses pontos em que esses fatos se evidenciam. Eu gosto mesmo de dizer que o centro do Recife, o bairro São José em particular, tem uma história para contar em cada esquina. E foi isso que conseguimos ver nesse percurso que foi feito no bairro. O Recife percorreu na sua história uma forma muito peculiar de constituição do seu território. Inicialmente, ela surgiu como Porto de Olinda, devido ao acidente natural de arrecifes que protege o atual bairro do Recife. Ela permitiu a constituição de um porto, que foi basicamente o Porto de Olinda, que Olinda era a capital. Então, ao fim do istmo, que vem de Olinda e distancia-se cerca de 6 quilômetros da sede de Olinda, constituiu-se o porto da cidade, que por sua vez deu nome ao bairro do Recife, que por sua vez, após a invasão holandesa, 100 anos depois do surgimento da cidade, permitiu a construção de um outro bairro, chamada Cidade, praticamente pela passagem de uma ponte do istmo para uma ilha, chamada Ilha de Antônio Vaz, que depois veio a se constituir na cidade de Maurícia, a cidade mandada construir por Maurício de Nassau. Então, essa ilha configurou a constituição de dois bairros, os atuais bairros de Santo Antônio e São José. A cidade de Maurícia foi construída no bairro de Santo Antônio e o bairro de São José surgiu como uma espécie de prolongamento da cidade, que depois transbordou para o continente, no bairro da Boa Vista, e a partir daí constituiu os subúrbios da capital. Então nós ficamos no bairro de São José, junto ao bairro de Santo Antônio. A nossa caminhada foi realizada nesse bairro, que é um dos bairros mais antigos da cidade e onde, junto com o bairro de Santo Antônio, se localiza o principal acervo artístico, cultural e histórico da cidade do Recife, do ponto de vista de estilo arquitetônico, que é o patrimônio barroco das igrejas barrocas do centro do Recife. São mais de cerca de 2 dúzias de igrejas, dentre as quais pelo menos metade disso pertencentes ao patrimônio barroco nacional e, portanto, barroco mundial,
e nós tivemos a oportunidade de percorrer todo esse território que foi constituído depois da invasão, da expulsão dos holandeses em 1654, na cidade barroca, propriamente dita. A cidade constituída pelas igrejas, pelos pátios, pelas irmandades e confrarias religiosas e pelos comerciantes. Essa cidade que depois passou por processo de modificação, de modernização e que hoje constitui o centro do Recife, da cidade do Recife. É guardadas as devidas proporções, o que a Ilha de la Cité, a ilha da cidade, representa para Paris, porque é o centro da cidade de Paris. Paris começou ali, o Recife praticamente começou no bairro de Santo Antônio de São José. Então, nós percorremos com as caminhadas domingueiras, fizemos um percurso de recostura desse território que foi desmontado. Então, sob esse ponto de vista, a caminhada, sobretudo com essas características culturais e de reconhecimento histórico, ela pode e deve sim se transformar em instrumento de recostura do território, de reconhecimento desse território com as pessoas que caminham, na medida em que vai se vendo o que é de importante, o que é de representativo desse território, e ao final dessa caminhada se tem uma recostura na cabeça das pessoas. E, como consequência, e em decorrência disso, nós temos também a recostura do território naquele coletivo de pessoas e que transborda para o entendimento da cidade do ponto de vista da sua população de um modo geral, já que cada pessoa vai falando com outros aquilo que vivenciou, e isso ajuda a reconstruir o território, a recosturar o território, a recompor um território que precisa ser atualizado e precisa ser recosturado, porque representa um ativo muito importante da cidade. Não só um ativo cultural, mas também turístico. É preciso que esse local seja frequentado pelos recifenses para que ele possa ser também colocado à disposição dos turistas. Então essa é uma iniciativa nesse sentido e que constitui uma ação de recostura, de recomposição de um território que infelizmente se encontra fragmentado, mas que precisa ser recomposto. Se esses são temas que lhe interessam, façam comentários, sugiram outros temas para que possamos abordar. Aqui nós vamos abordar tudo aquilo que diz respeito à cidadania urbana, e caminhadas, a mobilidade ativa é uma delas. Se você tem interesse também pelas caminhadas domingueiras, nós vamos aqui na descrição colocar os links, tanto da caminhada domingueira quanto os links nas redes sociais, os meus links nas redes sociais, para que possamos interagir. Comente, confira, dê o seu like e vamos em frente tratando de outros temas.